Olá, olá, boa noite para vocês. Segunda-feira, 20 horas, live aqui da Atitude em Nutrição. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que me chamou muita atenção. Gente, esse final de semana, ontem, né, no domingo, eu dei uma oficina do Meeting do Multiplicar, que é organizado pela AG Cursos, a Alessandra Godoy, junto com a Karine Durães. E durante essa oficina, teve algo muito incrível que aconteceu. O que acontece? Eu fui para falar sobre educação alimentar e nutricional. A gente teve toda uma parte de introdução teórica ali com as nutricionistas, mas era uma oficina para construção de materiais de educação alimentar e nutricional, e seja para consultório, fosse para a escola, e eu ensinei elas, né, como que eu faço para construir esses materiais, como que eu trabalho na construção dos meus materiais. E beleza, então foram para o coffee, voltaram, separei a sala em 3 grupos, e nesses 3 grupos eu pedi, na verdade, que os grupos decidissem por um tema para eles construírem uma atividade, ou então um material, um jogo, algo que servisse para elas aplicarem em educação alimentar e nutricional. E um dos pontos que são necessários para a gente construir um material é justamente a gente ter ali uma criança bem estabelecida, ou então um adulto, é a pessoa estabelecida para quem que eu estou construindo esse material, quantos anos essa criança tem, o que ela gosta, enfim, a gente tem todo um critério para seguir. Então, eles tinham que escolher uma pessoa para construir esse material, um problema que essa pessoa tem, né, com relação à alimentação, para ver como construiria esse material. Vocês acreditam que dos 3 grupos que estavam presentes, os 3 grupos escolheram a mesma pessoa e o mesmo problema? Eu falei, deve ser um problema muito presente, né? Porque eu escolheria um parecido também. Elas escolheram trabalhar ali com crianças de 5 anos de idade que não comem verduras, com medo dos verdinhos, que não, enfim, que não ingerem saladas. E foi muito interessante ver essa combinação. Elas não falaram nada, e na hora que foi apresentar os protótipos desses materiais, foi muito engraçado. E que era o mesmo problema, mas muito curioso também. Que olha que incrível, nenhum dos grupos fizeram uma atividade parecida com a outra. Eram materiais totalmente diferentes que tinham. Então, para o mesmo problema, o mesmo não comer verdinhos, para crianças de 5 anos, nós saímos de lá do meeting com 3 soluções possíveis de serem feitas. Então, foi uma possibilidade também de ver que às vezes a gente tem um problema e a gente quer olhar por uma única ótica, buscando uma solução, e para aquela solução existem e para aquele problema existem muitas soluções possíveis. E a gente tende, às vezes, a querer, né, se apegar à solução que vai resolver, que vai fazer a diferença, a reviravolta. E aí, se ela não dá certo, a gente vai falar, ai, falhei. E quando não, quando talvez só mudar a estratégia vai ajudar a reforçar essa questão com a criança. Então, utilizar um outro material com a criança, uma outra abordagem, uma outra prática, porque nós conseguimos sim ter várias e várias formas de lidar com o mesmo problema, né? E propor soluções diferentes. Nas atividades, nós tivemos dessas 3 soluções que saíram. Uma era uma atividade em si com a criança, então, uma atividade que elas teriam um mascote e fariam para esse mascote várias preparações, uma atividade que aí seria toda construída, baseada na questão desse mascote, um mascote que gosta dos verdes, então as crianças cuidariam desse mascote, teriam toda uma interação ali com aquele mascotinho, oferecendo os alimentos verdes e preparações diferenciadas. E eu achei bem interessante essa ideia para a gente trabalhar com escolas, com interação. Eu até contei para elas que eu tenho um projeto que eu mando para casa da criança a boneca saladinha, e a criança vai com a boneca, vai com o livro,
E ela tem toda uma atividade para construir em casa a partir dessa boneca. Ela vai fazer uma oficina culinária, ela vai cuidar dessa boneca, ela vai buscar quais são os elementos, os alimentos que tem na geladeira dela que poderiam fazer a saladinha. E é bem bacana quando a gente faz essa interação entre escola e casa. Então, eu gostei bastante dessa ideia do primeiro, de um dos protótipos. Teve um outro que foi quadro de metas. E aí você pode falar assim, ah, mas quadro de metas a gente usa normalmente, você vai lá, coloca no papel, meta fácil, meta média, meta difícil, mas não era esse tipo de quadro de metas. Era um quadro de metas para um mês, e dentro desse quadro de metas aí de um mês, o profissional, o nutricionista, construiria quais seriam os 30 pequenas metas que a criança teria dentro daquele um mês para aproximá-la do verdinho. Então, a gente sabe o que é, por exemplo, o que faz a criança vir a querer comer uma salada. Então, listaria tudo isso ali, faria as cartinhas e a criança todos os dias brincaria com esse quadro de metas, descobrindo qual que é o novo desafio dela do dia. Então, às vezes a gente pega uma ideia que existe já, que é o quadro de metas, outra ideia, que são as cartas, jogos de cartas, a gente combina isso e surge uma coisa totalmente diferente, né? Então, eu gostei bastante também desse. E teve um dos outros protótipos que era um jogo aí com as verduras que existem, e a cada verdura, a cada passo que ela dava no jogo, a criança tinha que descobrir que verdura que era aquela a partir de uma descrição, e aí ela tinha um desafio de algo que ela ia ter que fazer com aquela verdura, desde comprar na feira até o mais avançado na escadinha ali dos passos para comer, que seria o próprio comer a verdura. Portanto, é importante quando a gente fala de educação alimentar e nutricional infantil, de que às vezes não é o nosso foco. Vocês percebem que nenhuma dessas três atividades tem foco em fazer a criança comer? O problema é a criança não comer. O problema lá, quando a gente vai começar a construir a atividade, era esse, crianças que não comem verdinhos. Mas quando você vai fazendo o desdobramento disso, você percebe que existe várias e várias situações que, se eu não trabalho, a criança não vai comer. E a gente traz essas pequenas situações, que seriam pequenas metas, pequenas questões, para dentro de um jogo, para dentro de uma ação em EAM, para dentro de uma atividade, para dentro de uma prática, e trabalha isso brincando com a criança. Então, quando vocês forem construir algum material ou alguma ação em EAM, é bem importante pensar nesses pontos, tá bem? Quis compartilhar aqui com vocês. E isso me lembrou, quando elas falaram sobre essa questão do verdinho, de algo bem importante. Quando teve uma escolinha que eu comecei a trabalhar, eu já nem estou mais nela, mas quando eu comecei lá, eles faziam para os bebês, tinham crianças desde 6 meses, e eles faziam para os bebês aquelas papinhas todas misturadas, né? A famosa papa liquidificada, cor de enfim, eu cheguei querendo levar mudança para a escola, colocando aquilo que a gente tem de mais atualizado na nutrição materna infantil. E dentro das proposições que eu fui fazendo com o passar ali dos meses, foi a gente incluir verduras nas papinhas dos bebês. E a gente incluía tanto verdura crua quanto verdura cozida, refogadinha. Portanto, os bebês lá, desde 6 meses, eles já tinham contato com os verdinhos na comida, porque aí a gente já não estava mais fazendo, né, papinha batida, liquidificada, não era mais um misturê, era tudo separadinho, né? E então eles tinham ali os verdinhos, e isso provoca dia após dia um encontro com um alimento que a gente sabe que lá pelos 2 anos a criança vai tender a rejeitar. E é claro, se ela não teve oportunidade nem possibilidade de experienciar essa textura diferente da verdura na boca, e a gente sabe que é esperado mesmo que haja uma certa rejeição perto dos 2 anos, se ela não experienciou. E é esperado, o que a gente quer? Que a criança de 3, 4, 5 anos coma salada? Vai ser mais difícil. Portanto, todo um trabalho inicial de prevenção
né? Quando eu vou fazer essas elaborações, igual a gente fez no meeting, de pensar num problema, é claro que ali a gente estava pensando assim, estou recebendo essa criança no meu consultório de 5 anos, ou então estou trabalhando com a turma de 5 anos da escola e eu preciso fazer um material voltado para isso. Mas vocês concordam que a partir do momento que eu tenho essa visão, eu falo, opa, tem alguma coisa de errado acontecendo aqui antes dos 5 anos. Então, como também eu, enquanto nutricionista, posso ter ações no meu consultório, eu posso ter ações na escola onde eu trabalho para prevenção dessa realidade. E aí vão vindo várias ações ou vários materiais que você pode construir para trabalhar. Eu, por exemplo, quando passei a perceber que era comum naquela escolinha eles não comerem as verduras, e que era comum a muitas escolinhas, passei a incluir essas verduras no cardápio dos bebês. Por que não? E é incrível como todo mundo, todos os adultos, cuidadores, cozinheira, diretores, professores, ficavam assim: como assim vai pôr alface na comida do bebê? Como assim? Nossa, não, no máximo um brócolis. Mas vai pôr couve crua? Isso causava estranheza. Por quê? Porque não é comum a gente colocar, né? Então, existem formas, você pode fazer picadinho, e tudo depende primeiro de como foi decidido oferecer essa alimentação para as crianças. A gente pode, desde pensar, de oferecer a folhinha da verdura para a criança poder rasgar, poder comer, até fazer picadinho ali no meio, mas eu acho bem importante que tenha esse verdinho ali na refeição da criança, para que não, quando chegar a fase da rejeição, que ela seja superada de maneira mais tranquila. E aí também, outra ação, por exemplo, é deixar os pais avisados que essa fase chega, deixar os cuidadores, os professores, e que a gente busca manter esse verdinho lá no prato nessa época. Então, nenhuma criança é obrigada a comer o que ela não quer, né? Ou comer uma quantidade que ela não quer, mas o adulto decide o que oferecer para a criança. Então, o adulto decide que todos os dias ele vai oferecer esses verdinhos, independentemente dos nãos, independentemente dos ecas. E aí vem o nosso papel de deixar isso claro para a família, de que eles precisam oferecer isso, ainda que a criança negue, ainda que a criança não queira. E que ainda assim eles precisam saber que essa oferta ela vai ser bem importante, bem determinante para fazer a criança querer. Assim como o exemplo do comer junto, dentre outras ações que a gente pode ter. Portanto, se você faz todo esse trabalho de prevenção com os pititicos que chegam, você percebe que na escola, de repente, aquela curva do não aceite de verduras, ela, depois de algum tempo, passa a não existir, porque as turminhas vão crescendo dentro de uma rotina ali na escola, e é normal ter verdura e tá tudo ok, né? Mas é claro que chegam essas crianças novas, e aí as ações, as brincadeiras, trabalho com horta, esses jogos, como eu comentei no começo, de criação, um quadro de metas, ações com mascotes. Eu já ensinei também a atividade do dragão, por exemplo, para as verduras mais ardidas. Quem não viu ainda pode correr depois no YouTube, né? E procurar o vídeo do dragão. Então, a gente tem várias formas de trabalhar essas verduras com as crianças e lembrar, ao mesmo tempo, que quando a gente fala da alimentação, a gente está falando de prazer, a gente está falando de sabor. E será que toda criança, por exemplo, vai gostar de comer alface pura, a rúcula pura? Sim, só lavadinho e pronto, acabou? Será que apenas um fio de azeite, um pouquinho de sal, se já está na idade da criança consumir sal, e vai ser o suficiente para um tempero de salada? Muitas vezes, um simples molho com um nome especial, sabe? Você pode dar um nome para o molho do super-herói, ali relacionar com a cor. Se fez um molho de mostarda, relaciona com algum super-herói com essa cor mais amarelada. Fez um molhinho de limão, um super-herói da cor verde. E assim você pode ir fazendo. E esses molhos que constituem a salada deixam
também ela é mais atrativa. Com muitos adultos é uma estratégia que a gente utiliza para a inclusão de salada, então por que não com as crianças? E aí, é claro, é cuidar para fazer indicações de molhos caseiros, para não falar, por exemplo, para a mãe que, incluindo o molho melhor, e ela vai lá e compra o molho, aqueles molhos prontos, cheios de sódio, para utilizar com as crianças. Essa não é a ideia, certo? Portanto, tem estratégia sim para a gente usar, e, e eu entendi ali naquele momento, ali no meeting, que é uma dor presente e que, portanto, faria muito sentido compartilhar. Fez sentido para vocês? Coloca para mim nos comentários. Fez sentido compartilhar isso sobre os verdinhos? Portanto, você pode criar a tua forma de trabalhar com a criança. E se você atende no consultório, eu recomendo fortemente de ter uma experiência com a verdura no consultório, sabe? Num momento muito de felicidade, muito de brincadeira, que a criança interaja com essa verdura e que você possa fazer alguns desafios para ela. E depois, eu com as crianças, eu faço interações com as famílias via ali o WhatsApp, mando uns áudios perguntando. Eu recomendo que eles mandem fotos para que eu consiga também ajudá-los naquele caminho, porque vamos supor, você faz uma ação, você faz uma interação, certo? E aí depois a família vai para casa dela, depois do seu atendimento, ou se você está na escola, você fez ali uma interação de um dia, se você não é uma nutricionista que fica todos os dias na escola, você foi lá um dia, vai voltar semana que vem. Como que fica esse meio tempo? Então, nesse meio tempo, você pode trabalhar justamente esses contatos, de mandar uma receitinha de um molho diferente, uma maneira diferente de colocar essa verdura, porque às vezes os pais falam assim, meu filho não come verdura, né? E aí repete, repete, repete. Meu filho não come salada, não come verdura, não come salada, não come verdura, e repete, repete. E a criança, no fim, não come mesmo. Ponto. E aí parece que é verdade, que a criança nunca vai comer verdura, nunca vai comer salada. Quando talvez a gente possa levar novas formas de provar justamente para essas crianças. Até no programa Brincar de Comer, no curso online, uma das coisas que eu trabalho são as novas formas de provar. Então, para cada alimento, quais são novas formas da gente provar aquele alimento? Porque aí, a partir do momento que, por exemplo, eu não como alface. Mas aí eu comi um mousse de alface. Tem receitas de mousse de alface, eu já fiz com as crianças. Comi um mousse de alface. E aí o que eu faço com a criança? Eu falei, olha só, você comeu alface. Você come alface. Come alface no mousse, portanto você come alface. E aí você começa a fazer uma ponte cerebral de tipo, eu como alface, é real. Talvez a próxima vez eu até tente experimentar, sabe? Então a gente precisa traçando novas estratégias, às vezes não martelar para ser alface daquele jeito que a gente espera, sabe? Lavado, aquela folha grande, imensa da salada. A gente pode pensar em outras maneiras. Então, para a minha missão ali no meeting foi levar essa parte da inovação para a gente conseguir abrir a mente nas novas formas de trabalho, porque a maior parte das orientações que a gente vai fazer pode ser que a família encontre por escrito na internet. Então, o que você vai fazer de orientação diferente? Sabe? Como que você. E às vezes, fazer de orientação diferente não é fazer outra orientação, mas é falar e fazer de uma maneira diferente, causando experiência, falando de outra forma, colocando um jogo, colocando uma brincadeira, dando solução de como ela consegue conduzir isso na casa dela. E aí sim passa a fazer sentido. Aí sim a gente está ajudando a família. Porque só lá falar e orientar pode não fazer sentido. Na maior parte das vezes não faz sentido. Entende? Portanto, essas maneiras da gente conduzir a relação com o verdinho são importantes. E é claro, entender também quanta importância a família dá para o consumo desses alimentos. Porque às vezes não é presente, às vezes os pais não comem, portanto, trabalhar isso com a família também. Às vezes o quadro de metas que eu falei no começo não é só da criança, pode ser da família inteira. E deve ser da família inteira, aliás, ainda que a família consuma as verduras, porque é o envolvimento do núcleo para trabalhar com essas questões, ok? Portanto, essa era a mensagem que eu queria deixar aqui hoje.
Se vocês tiverem dúvidas, um minutinho para as dúvidas para colocar aqui, que é o tempo entre o que vocês escutam aí, para vocês poderem escrever. E eu queria aproveitar e deixar aqui que, gente, é super possível crianças comerem verdinhos, sabe? Acredita! A primeira ação é a gente acreditar que as crianças podem e comem verdinhos. Quantas vezes a gente fala, então tá bom, então não come, é assim mesmo, é só um pouquinho, quando não, tem crianças que comem pratos de salada, sabe, bem feitos. E quando a gente acredita numa criança, seja para o que for, ela se sente mais capaz. Portanto, acredite, mostre isso para ela, acredite de verdade e ajude ela a superar esse medo dos verdinhos de uma maneira aí divertida, ok? Eu vou ajustar um pouquinho aqui a câmera para conseguir ver as perguntas. Aí, beleza. O pessoal tá falando que foi legal, que gostou das dicas. Maravilha, gente. Quem quiser conhecer mais de como funciona o uso do dragão para trabalhar com a rúcula, tem um vídeo no YouTube, lá no canal do YouTube, ok? Aí aproveita, vai lá, se inscreve e tudo mais. E vamos lá. No programa, trabalha as questões sensoriais com os alimentos que só comem, por exemplo, os pastosos. Eu imagino que você está falando do programa Brincar de Comer, né? No programa Brincar de Comer, a gente trabalha com atividades de educação alimentar e nutricional para as crianças. Então, a ideia é para qualquer criança, no geral. Ali eu ensino várias atividades que a gente faz com as crianças, ok? Que podem ser desenvolvidas. E durante o curso, antes de chegar na parte das atividades, a gente tem toda a base teórica. Na base teórica, eu trabalho justamente as crianças onde elas estão na escala de aprendizagem do comer. Então, a gente tem uma escadinha lá da escala de aprendizagem, que eu mostro até na aula que está disponível, que é gratuita. Mas naquela escadinha tem 5 pontos, que eu mostro lá os mais gerais, mas a gente ainda tem 32. Então, a partir desses 32, você vai entender. Essa criança que está no pastoso por quê? Aliás, é importante entender se ela está no pastoso porque é dessa maneira que é oferecida ou porque se ela tem um problema um problema oral, que a fono vai precisar trabalhar. Mas a interação com o alimento, a aproximação, isso ela vai ter na atividade. Se é uma questão oral que precisa ser trabalhada, não vai ser na atividade de ano que a gente vai fazer isso. Quem vai fazer é a fono. Agora não, é uma evolução porque a família acostumou que ele comesse só os pastosos. E se ela acostumou que ele comesse só os pastosos, provavelmente, dependendo da idade, ele vai ter que fazer alguma ação com a fono, de fortificação da musculatura, né? Porque ele não trabalha isso. Mas, ao mesmo tempo, se você está trabalhando com a aproximação dos alimentos, vai ficar muito mais fácil depois para essa criança querer justamente comer esse alimento ali nos pedaços, já que ela está trabalhando com ele no inteiro. E no pastoso, ela está vendo só um negócio batidão lá, que é enfim, é uma pasta, né? Portanto, sim, é possível trabalhar mesmo com crianças que comem dessa maneira, ok? Aliás, que bom que você perguntou até da questão do alimento, porque ontem eu deixei uma mensagem no curso e que vale a pena compartilhar, de que, gente, o alimento é um dos melhores recursos que a gente tem para trabalhar em EAN. Justamente por isso eu trabalho com os superpoderes dos alimentos no programa Brincar de Comer, porque ele é o melhor recurso. Então, como é que com o alimento eu consigo criar toda uma dinâmica lúdica em volta dele para trabalhar com as crianças? Porque o que a gente quer é isso. A gente não quer crianças que comam vitaminas, proteínas, minerais e carboidratos e gorduras, né? A intenção não é essa. Eu quero criança que coma arroz, feijão, carne, frango, peixe, ovo, cenoura, batata, quiabo, jiló, maçã, banana, enfim, que coma comida. Eu quero que eles tenham prazer em comer comida, em comer os alimentos. E, portanto, quando a gente trabalha montando esses materiais de EAN, a gente tem que pensar sempre em como incluir os alimentos ali dentro. Pode ser um jogo sim, mas como que o alimento entra naquele momento? Tem um momento que dá para ter uma interação com o alimento in natura, para eu pegar, para eu sentir. Isso é bem importante porque a gente tenha mais sucesso nas práticas de educação alimentar e nutricional infantil.
ok? Às vezes a gente fica muito presa no papel, ou no livro, ou no jogo. Eles são recursos maravilhosos, maravilhosos. Eu ensino vários deles, inclusive. Mas a gente tem que saber que eles devem vir combinados com alimentos. Que aí sim faz sentido, porque se eu quero que eles consumam os alimentos, eu tenho que apresentar alimentos para essas crianças, certo? Então, gente, é isso. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. E nós nos encontramos na próxima semana, segunda-feira, 20 horas por aqui, tá certo? Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Vamos encerrar.